Olá pessoal, vamos iniciar mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fatoração. Vamos tratar inicialmente apenas de dois casos de fatoração: o fator comum em evidência e a fatoração por agrupamento. Legal? Vamos deixar para a próxima videoaula os outros casos de fatoração. Bom, inicialmente, o que é fatorar? Fatorar é transformar em uma multiplicação. Já no ensino básico, na primeira fase, a gente aprendeu como fatorar um número. Por exemplo, o número 72. O 72 eu posso dizer que é 8 vezes 9, ou também 6 vezes 12, ou 2 vezes 2 vezes 18, ou a fatoração em decomposição em fatores primos, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, fatorar é transformar em uma multiplicação. Legal? Fatorar um polinômio, quando possível, significa escrevê-lo como um produto de polinômios mais simples. É basicamente isso daí. Legal? Bom, vamos ver o primeiro caso, que é o fator comum em evidência. Quando os termos de um polinômio apresentam um fator comum que pode ser colocado em evidência, podemos obter a forma fatorada do polinômio. Como é que eu faço isso? Vamos ver no exemplo: 16x ao quadrado y vezes z mais 24xy ao cubo. A primeira etapa é encontrar qual é o fator comum. Da parte numérica, 16 e 24, eles são divisíveis por quais números? Por 2, por 4, por 8. Então, o 8 é o maior divisor comum. E na parte literal, x, y, z, x, y. Aparece x e y. Qual é o menor expoente do x? É 1. Do y também é 1. Quer dizer que o fator comum a ser colocado em evidência é 8xy. Legal? E daí, determinado fator comum, para determinar os números que vão no interior dos parênteses, eu vou dividir cada parcela dessa, o 16x ao quadrado yz, e o 24xy ao cubo, pelo fator comum. Ok? Então, dividindo 16x ao quadrado yz por 8xy, eu tenho 2xz. Dividindo 24xy ao cubo por 8xy, eu tenho 3y ao quadrado. Então, a forma fatorada vai ser 8xy, que é o fator comum, multiplicado por 16x ao quadrado yz dividido por 8xy, dá 2xz. E 24xy ao cubo dividido por 8xy vai dar 3y ao quadrado. Essa é a forma fatorada do nosso polinômio. Legal? A fatoração por agrupamento. Nem sempre a gente tem um fator que é comum a todos eles, porém a gente pode formar alguns grupos onde tenha um fator comum. É esse o processo da fatoração por agrupamento. Então, vamos ver aqui. Em cada grupo tem um fator comum. Fatorando cada grupo, observando que eles apresentam um novo fator comum, que, ao ser posto em evidência, completa a fatoração. É assim que se desenvolve o processo do fator comum em evidência. Isso vai ficar mais claro no exemplo que nós vamos postar para vocês agora. 4x ao quadrado mais 8x mais 6xy mais 12y. Ok? Observe que nesses dois termos aqui, eu posso colocar o 4x em evidência. E nesses dois termos aqui, eu posso colocar o 6y em evidência. Legal? Vamos desenvolver isso daí. Nós temos um fator comum em evidência em cada agrupamento. Em 4x ao quadrado mais 8x, o fator comum é 4x. Em 6xy mais 12y, o fator comum é 6y. Legal até aqui? Vamos lá. Então,
Nesse fator comum eu posso colocar o 4x em evidência. 4x² dividido por 4x dá x. 8x dividido por 4x dá 2. Mais, colocando 6y em evidência, 6xy dividido por 6y vai sobrar só o x. E 12y dividido por 6y vai sobrar só o 2. Observe que nos dois termos que resultaram, eu tenho x mais 2 como um fator comum. Legal? Então, eu posso novamente colocar em evidência o x mais 2. Quem que está multiplicando o x mais 2? O 4x e o mais 6y. Então, a forma fatorada por agrupamento vai ser o 4x mais o 6y, que estão multiplicando o x mais 2. Legal? Ficou claro para vocês? Vamos ver mais um exemplo de fatoração por agrupamento. Beleza? Tenho 2xy menos 12x mais 3by menos 18b. Aqui o fator comum é 2x. 2xy dividido por 2x dá y. Menos 12x dividido por 2x dá 6, menos 6. Aqui o fator comum é 3b. 3by dividido por 3b dá y. Menos 18b dividido por 3b dá menos 6. Observe que y menos 6 é o novo fator comum. Ele está nos dois termos. Então, quem que multiplica o y menos 6? O 2x mais 3b. Então, isso daqui vai ser 2x mais 3b, que estão multiplicando o y menos 6. Beleza? Ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Você pode ler o texto de apoio, resolver as questões do primeiro questionário de fatoração. Lembrando que eu e o André estaremos sempre à sua disposição lá no fórum para te auxiliar. Então, um bom estudo para vocês e vamos seguir em frente. Um abraço. Tchau, tchau.